2025. Por diversas razões, vai ser um ano bem importante para mim. 2025 eu vou completar 28 anos de dedicação à medicina. E nessas últimas semanas, eu venho pensando muito sobre isso. Olhando para os meus livros, para as minhas escritas, para os meus estudos, e venho tendo essa memória do que a medicina significa para mim. 2025 eu faço nada mais, nada menos que 48 anos. Então eu posso dizer que mais da metade da minha vida é dedicada ao ser humano. Durante um tempo da minha vida, a esse corpo físico, as doenças físicas, orgânicas, somáticas. 2025 também já vão fazer 10 anos de estudo do mental, da saúde mental, especificamente. Então eu venho nesse processo de amadurecimento. Passei por tantas coisas na medicina. Posso te dizer que tem uma carga de aprendizado, de conhecimento, que eu me orgulho dela. E não é pela psiquiatria, eu sempre tive um perfil humano, de sentar, de ouvir, enquanto médica, antes da psiquiatria, de tocar o paciente. Mas acima de qualquer coisa, de ouvi-lo. E foi dentro da medicina orgânica, vamos dizer assim, que eu comecei a perceber como nós estávamos adoecendo emocionalmente. Foi quando eu pensei, eu quero estudar sobre isso. Durante a faculdade, quando eu passei pela psiquiatria, eu falava assim, meu Deus do céu, eu não quero isso. Isso é muito difícil, eu não consigo entender o que é a maturidade, né? O que a experiência te traz. No primeiro contato com a psiquiatria, eu falava, não é isso que eu quero para a minha vida. Consigo entender o ser humano. Mas que a psiquiatria tenha chegou para mim na idade certa, com o amadurecimento que eu precisava para olhar para esse ser humano, para esse emocional. Chegou no momento que eu já tinha vivido várias experiências, várias vivências de pronto-socorro, de clínica, de urgência, de emergência. Tantas histórias, umas marcam mais que as outras. E o médico, ele sempre, desde o primeiro ano da faculdade, a gente é treinado naquele primeiro momento para lidar com a tensão, com a pressão da vida e da morte. Como lidar com isso? Então foi uma fala. Hoje eu falo para acadêmicos, hoje eu vejo profissionais em várias etapas dessa jornada. Nós, médicos, somos treinados para lidar com a pressão e com a tensão, sem desespero, para lidar com a vida e com a morte. E já perdi alguns pacientes, e não é fácil. Perder, saber que não só perder, é entender que nós, médicos, também temos um limite. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender que o médico também é um ser humano, que adoece. Eu já tive situações de não poder comparecer ao trabalho porque adoeci. E ouvir de paciente, nossa, mas médico adoece? Infelizmente. Valeria a pena fazer o curso só para não adoecer. Mas a gente também é humano. A gente também tem todas as dificuldades que todo mundo tem. Mas a gente tem um treinamento árduo, uma cobrança do outro, da sociedade nossa, para lidar com esse estresse, com essa tensão da vida e da morte. E aprender a lidar com essas perdas, porque a gente não é Deus, a gente tem um limite. Mas todos os dias eu dou o meu melhor para o que eu faço. Não só para a minha profissão, mas para a minha família, para os meus amigos. Todo mundo tem o meu melhor, todos os dias. Mesmo que nem todos os dias eu esteja 100%. Mas eu vou fazer o meu melhor. E o dia que eu não estiver bem, eu não estarei presente. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou estar bem para você? Isso para mim foi ao longo desses anos, foi um aprendizado. Porque na maioria das vezes a gente veste uma máscara, bota um sorriso na cara e tá tudo perfeito. Esse é um limite que eu aprendi a estabelecer. Tem dias que eu não tô bem, independente da razão. Posso ter uma amigdalite, eu posso ter um filho adoece, ou um problema no trabalho, ou um paciente que não ficou satisfeito por algo que naquele momento eu não podia atender. Independe da razão. Todos nós temos desafios, todos os dias. Então, quando eu faço uma análise dessa entrega, dessa história, do que é a psiquiatria para mim, do que são esses 28 anos, eu posso te dizer que tudo chegou no tempo que tinha que chegar. Porque olhar para esse humano com 20 anos, quando eu comecei, era um olhar. Com 48, é outro. Então, é muito prazeroso para mim dizer a vocês que eu faço por amor e eu não saberia fazer outra coisa. Você me pergunta, Fabiana, desde sempre você sabia que seria médica? Eu falo, eu não sei de onde vem,
Mas desde sempre eu não tinha um plano B, só tinha o plano A. Agora, dentro da medicina, aí eu já naveguei, passei por áreas, por experiências, que todas elas foram importantes para chegar onde eu estou hoje. Por isso, o meu olhar não é para uma doença, não é para um CID, não é para um remédio ou outro. Meu olhar é para o ser humano, integralmente, como ele é, com as características que ele tem. Nós é que temos o hábito de classificar essas características de boas ou ruins. São características, são suas características, são minhas características. E você escolhe o que fazer com elas. O que você quer trabalhar, o que você não quer trabalhar, o que você dá conta de fazer, o que você não dá conta nesse momento. Eu gostaria muito de ter uma receita pronta ou um remedinho mágico, mas se eu disser que isso existe, estaria mentindo. Não existe uma fórmula mágica. O que existe é um querer seu e meu. O meu desafio é te acompanhar no seu processo. Seja lá quais forem as suas escolhas. Sem crítica e sem julgamento. Olhando para você integralmente. Sempre que você precisar. Sempre da melhor maneira. E se tiver alguma coisa que eu não faça ou que não seja da minha ossada, te ajuda a procurar alguém que faça. Ou que faça sentido para você. Então hoje, olhando para esses 48 anos, para esses 28 anos de medicina, para esses 10 anos de psiquiatria, eu olho com enorme amor e com enorme gratidão. E quando eu olho para frente, que eu quero trabalhar até os 70 mais ou menos, eu não vejo a Fabiana parando. Eu vejo ela em cada fase se adaptando a um novo processo, que muitas vezes é o que a gente tem dificuldade de fazer. Dificuldade de estabelecer novas metas, de parar, pensar, recalcular, de acordo com a realidade. Com 48 anos eu não tenho a energia que eu tinha aos 30. Mas com 30 eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então cada fase é um desafio. Cada momento vai exigir de mim e de você uma nova versão. Não gosto muito dessa palavra não, mas um novo olhar. Não é para a Fabiana ser como ela era antes. É para eu ser melhor do que eu já fui antes. Melhor como mulher, como ser humano, como filha, como profissional. Melhor em todos os aspectos. A busca não é pelo idealismo de saber tudo, mas eu sempre quero aprender um pouco mais. E eu aprendo todos os dias com todos os pacientes que chegam para mim. Não só os pacientes, gente, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com os meus filhos, com o meu relacionamento, com essa pessoa que está do meu lado todos os dias, que tem esse desafio de lidar com a Fabiana como ela é, com todas as características positivas e não tão positivas, digamos assim. Nem sempre eu sou um doce de pessoa, como todo mundo. Mas durante muito tempo a Fabiana, como muitas, quis ser boazinha e fazer tudo para todo mundo. Essa Fabiana não existe mais. Ah, Fabiana, você está dizendo que agora você ligou? Ou não liguei nada não. É um reposicionamento no sentido de estabelecer esses limites que sempre, eu não disse que todo mundo vai ter o melhor de mim, só que às vezes, independente da situação, eu vou ter que dizer um não. Não porque eu não queira, ou porque eu não goste, ou porque... Não, porque tem um limite, o meu limite. A gente está adoecendo por não saber estabelecer os limites saudáveis. Fala, não é dizer não para o outro, é dizer sim para você. Por exemplo, eu tenho que escolher entre trabalhar e curtir um evento com meu filho. O que é mais prazeroso? Qual que é a prioridade? Quais são as suas prioridades? O que dá prazer para você? O que você tem alimentado? A gente se perde nisso. Então, se nesse momento o que é mais prazeroso para mim é estar em um evento com o meu filho, reorganize para que você esteja ali, para que você esteja e aproveite com ele. O trabalho, a gente é capaz de reorganizar tantas coisas, mas a gente tem uma dificuldade de fazer essa reorganização quando é pra gente. Primeiro porque a gente vive num loop tão grande, tanto no automático, eu tenho que fazer, que não para estabelecer esses limites. Por isso a gente vem adoecendo. Então, meu olhar para a medicina e para tudo que ela significa para mim hoje é o convite de falar sobre como viver com qualidade, para que a gente não adoeça o menos possível, para que a gente envelheça com qualidade de vida, com amor, com prazer. E para quando eu perguntar para você o que você gosta de fazer, quais são os seus prazeres, a resposta não seja a que eu tenho hoje. Eu não sei, nem me lembro. Quando você deixa de fazer as coisas prazerosas e de sonhar, você começa a adoecer. Então, essa é a Fabiana. Esse é o olhar que foram nesses 28 anos e esse olhar para o humano, que não sei por quantos mais anos eu estarei aqui, mas é sempre nesse caminho, nesse olhar e nessa visão. Para você, como você realmente é e para que você também se veja e se perceba como você realmente é. Gostou do conteúdo? Se inscreva, curta e compartilhe com todas aquelas pessoas que estão buscando cuidar da sua saúde mental.